Chacrinha parou de falar no meio de uma frase. Simplesmente parou. A boca aberta, o microfone na mão direita, o corpo virado para a plateia que segundos antes estava gritando, aplaudindo, jogando confete no ar como fazia todos os sábados à noite. Mas naquele momento, a plateia também tinha parado, porque a cortina lateral do palco, aquela cortina vermelha grossa que separava o cenário principal do corredor dos bastidores, tinha acabado de abrir sem aviso, sem que ninguém na produção tivesse dado o comando. E por ela entrou um homem de terno escuro, sorriso largo, cabelo penteado para trás, andando com a tranquilidade de quem entra na própria casa. Chacrinha olhou para ele, olhou para a plateia, olhou de volta para ele. E pela primeira vez em mais de 20 anos de televisão ao vivo, o velho guerreiro ficou sem saber o que dizer. Os 4 minutos que se seguiram não estavam no roteiro de ninguém, nem no de Chacrinha, nem no do homem que acabara de entrar. Mas mudaram uma coisa entre os dois que durou até o último dia de vida de ambos. Antes de continuar, se inscreve se você é fã de televisão de verdade. Na manhã daquele mesmo dia, 14 horas antes da cortina abrir, um homem chamado Oswaldo Martins chegou aos estúdios da Globo pela entrada de serviço às 6h47 da manhã. Oswaldo tinha 52 anos, usava um bigode fino que aparava toda segunda-feira com uma tesoura de costura da esposa e carregava debaixo do braço uma pasta de couro marrom com as bordas descascando que continha exatamente 3 coisas: o roteiro do programa daquela noite, uma lista de convidados datilografada em papel amarelo e um envelope pardo lacrado com fita crepe que ele havia recebido por um motorista às 11 da noite anterior na porta da sua casa em Jacarepaguá. Oswaldo era diretor de produção do programa do Chacrinha há 9 anos. Conhecia cada centímetro daquele estúdio, cada refletor que superaquecia, cada cabo que tropeçava os câmeras, cada capricho do velho guerreiro que precisava ser atendido antes que virasse gritaria. Sabia que Chacrinha gostava do café com 3 colheres de açúcar servido no copo de vidro grosso, não na xícara, e que, se alguém errasse o copo, o programa inteiro começava com o apresentador de mau humor, o que significava que a plateia ia sentir, os convidados iam sentir. E Oswaldo ia sentir mais do que todos porque era ele quem ficava ao lado do palco, segurando o roteiro que Chacrinha nunca seguia e tentando manter alguma aparência de ordem num programa que era puro caos calculado. Naquela manhã, Oswaldo não foi direto para o estúdio. Foi para a sala da direção do programa, uma sala pequena no 2º andar com janela para o estacionamento, mesa de fórmica verde, 3 cadeiras de escritório com rodinhas que não funcionavam e um ar-condicionado de parede que fazia um barulho de motor de caminhão e que precisava de um tapa no canto esquerdo a cada 20 minutos para não desligar sozinho. Sentou, abriu a pasta e ficou olhando para o envelope pardo por quase 2 minutos sem abrir. Não porque não soubesse o que tinha dentro, sabia. O motorista que entregou tinha dito o suficiente. Oswaldo sabia o que tinha dentro daquele envelope e era exatamente por isso que não queria abrir. O envelope tinha vindo do escritório de Silvio Santos, não do SBT, não do canal, do escritório pessoal. Aquele escritório que ficava num andar separado, com porta que não tinha placa, onde Silvio recebia as pessoas que ele queria receber e onde as decisões que importavam de verdade eram tomadas antes de qualquer reunião formal. Oswaldo nunca tinha estado naquele escritório. Nunca tinha falado diretamente com Silvio Santos. Conhecia-o como todo mundo na televisão brasileira conhecia. De longe, por reputação, pela voz que saía da televisão todos os domingos, ou pelo nome que aparecia nas conversas dos bastidores, sempre acompanhado de um tom que misturava admiração e cautela na proporção exata de quem fala de alguém que pode tanto fazer a sua carreira quanto terminá-la com um telefonema.
Osvaldo abriu o envelope. Dentro havia uma folha de papel timbrado, datilografada, com 4 parágrafos curtos. O primeiro parágrafo dizia que Silvio Santos gostaria de fazer uma participação no programa do Chacrinha naquela noite. O segundo dizia que a participação seria breve, não mais que 5 minutos, e que Silvio entraria pelo cenário lateral sem anúncio prévio. O terceiro dizia que Chacrinha não deveria ser avisado com antecedência. O quarto dizia que qualquer dúvida deveria ser tratada diretamente com o número de telefone escrito à mão no rodapé da folha. Osvaldo leu os 4 parágrafos 3 vezes. Depois, encostou as costas na cadeira, olhou para o teto da sala onde uma mancha de infiltração se espalhava lentamente há meses e disse uma palavra em voz alta que não pode ser reproduzida aqui. O problema não era a participação em si. Programas de auditório trocavam participações o tempo inteiro naquela época. Um apresentador aparecia no programa do outro, fazia uma piada, promovia alguma coisa, saía. Era protocolo, era política de boa vizinhança, era o jogo da televisão brasileira nos anos em que os canais se multiplicavam e as audiências se dividiam e todo mundo precisava de todo mundo mesmo quando fingia que não precisava. O problema era que Silvio Santos não era qualquer apresentador. Silvio Santos era o concorrente direto de Chacrinha na guerra de audiência dos fins de semana. E Silvio Santos era o homem que estava construindo um império de telecomunicações enquanto Chacrinha reinava na Globo com a energia bruta de um vulcão que ninguém conseguia conter nem canalizar completamente. Os dois tinham respeito um pelo outro. Isso era público. Mas respeito na televisão brasileira dos anos 70 era uma palavra que significava coisas diferentes dependendo de quem a dizia e em que contexto. Respeito entre 2 homens que disputavam a atenção de milhões de brasileiros no mesmo horário podia significar admiração genuína, podia significar trégua temporária, podia significar estudo do inimigo. Podia significar tudo isso ao mesmo tempo. Mas o problema real, o problema que fez Osvaldo dizer aquela palavra olhando para o teto, não era nada disso. O problema era o terceiro parágrafo. Chacrinha não deveria ser avisado com antecedência. Isso significava que Osvaldo ia ter que esconder de Chacrinha que Silvio Santos entraria no palco dele. No palco dele, no programa dele, na casa dele. Sem convite, sem aviso, sem pedir licença. E Osvaldo conhecia Chacrinha bem o suficiente para saber que existiam exatamente 2 maneiras de o velho guerreiro reagir a uma surpresa como essa. Ou ia ser o momento mais eletrizante da história da televisão brasileira, ou ia ser o fim da carreira de Osvaldo Martins na Globo. Não existia meio termo. Osvaldo ficou sentado naquela sala por 40 minutos. O ar-condicionado desligou 2 vezes e ele deu os 2 tapas no canto esquerdo sem pensar, no piloto automático de quem já fez aquele gesto centenas de vezes. Pensou em ligar para o número no rodapé da carta e dizer que não era possível. Pensou em ligar para a direção da Globo e passar o problema para cima. Pensou em ir embora, pegar um ônibus para qualquer lugar e esquecer que tinha lido aquele papel. Às 7h30 da manhã, ligou para o número. A voz que atendeu não era de Silvio Santos. Era de um homem que se identificou apenas como Rogério e que falava com a calma firme de quem está acostumado a ser o intermediário entre o pedido e a execução. Osvaldo fez 3 perguntas. Rogério respondeu as 3 com frases curtas que não deixavam margem para interpretação. Sim, a participação ia acontecer. Não, Chacrinha não podia ser avisado. Sim, Silvio Santos faria questão de entrar pela cortina lateral, não pela entrada principal. A terceira resposta foi a que mais incomodou Osvaldo, porque a cortina lateral era o ponto cego do palco. O lugar por onde entravam os convidados surpresa, os números musicais que Chacrinha não sabia que vinham,
os elementos que a produção usava para manter o próprio Chacrinha na ponta dos pés. Silvio Santos estava pedindo para entrar pelo mesmo lugar por onde entravam as surpresas. Isso significava que ele sabia como aquele programa funcionava nos bastidores, e isso significava que a entrada não era casual, era calculada. Osvaldo desligou o telefone e ficou olhando para o aparelho por uns 30 segundos como se esperasse que ele tocasse de novo, dizendo que era brincadeira. Não tocou. Osvaldo guardou o envelope na pasta, fechou a pasta e desceu para o estúdio onde os cenógrafos já estavam montando as estruturas do programa daquela noite. A montagem do cenário do Chacrinha era uma operação que levava o dia inteiro. As luzes coloridas, as escadas da plateia, o palco giratório que às vezes travava e precisava de 2 técnicos embaixo empurrando com as mãos, a buzina que Chacrinha usava para interromper os convidados e que ficava pendurada ao lado do microfone principal, o abacaxi de plástico que era a marca registrada do programa. Tudo isso precisava estar no lugar exato, na posição exata, porque Chacrinha era um homem que parecia viver no caos, mas que na verdade conhecia cada milímetro do seu território e percebia imediatamente quando algo estava diferente. Osvaldo passou a manhã inteira supervisionando a montagem com metade da atenção. A outra metade estava no envelope dentro da pasta que ele tinha deixado trancada na sala do segundo andar. Às 11h30, a produtora assistente, uma mulher chamada Regina, que trabalhava no programa há 4 anos e que era a única pessoa, além de Osvaldo, que tinha acesso à lista final de convidados, se aproximou dele na beira do palco e perguntou se estava tudo bem. Osvaldo disse que sim. Regina olhou para ele com a expressão de quem não acreditou, mas decidiu não insistir e voltou para a mesa de produção, onde as fichas dos convidados estavam espalhadas em pilhas organizadas por ordem de entrada. Chacrinha chegou ao estúdio às 2h40 da tarde. Chegava sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo corredor, sempre com o mesmo ritual. Entrava pela porta dos fundos, passava pelo corredor dos camarins sem falar com ninguém. Ia direto para o camarim 3, que era o dele, fechava a porta e ficava lá dentro por exatamente 1 hora. Ninguém sabia o que fazia naquela hora. Os funcionários mais antigos diziam que dormia. Outros diziam que ensaiava frases na frente do espelho. Outros diziam que ficava sentado em silêncio, olhando para a parede. Ninguém sabia porque ninguém entrava. A porta do camarim 3 não tinha tranca, mas todo mundo no estúdio sabia que aquela porta era mais impenetrável do que qualquer tranca poderia torná-la. Entrar ali sem ser chamado era o tipo de gesto que terminava carreiras. Às 13h40, Chacrinha saiu do camarim. O homem que saiu era diferente do que tinha entrado. Isso também era protocolo. O Chacrinha que entrava era um homem de 55 anos, cabelo ralo, olheiras fundas, com uma postura ligeiramente curvada, que revelava as décadas de programa ao vivo, as madrugadas editando, as discussões com diretores, as festas que iam até o amanhecer, aí o cigarro que fumava sem parar e que já tinha deixado a voz com aquela rouquidão permanente, que era ao mesmo tempo sua marca registrada e o sinal mais evidente de que aquele corpo estava pagando o preço de uma carreira vivida em velocidade máxima. Mas o Chacrinha que saía era outra coisa. Saía com o figurino do programa, as roupas coloridas que pareciam ter sido desenhadas por alguém que nunca viu 2 cores que não quisesse juntar, os acessórios brilhantes, o chapéu que variava de programa para programa e uma energia que parecia vir de um lugar que ninguém conseguia identificar. Como se naquela hora, trancado no camarim, ele tivesse encontrado um reservatório interno que recarregava tudo o que o dia tinha gasto. Osvaldo estava esperando no corredor quando Chacrinha saiu. Fazia isso todos os dias de programa. Esperava com o roteiro na mão,
Repasava os blocos principais, confirmava os convidados, ajustava os tempos. Chacrinha ouvia com metade da atenção enquanto caminhava pelo corredor em direção ao estúdio, respondendo com grunhidos que podiam significar sim, não ou tanto faz. E que depois de 9 anos Osvaldo já sabia interpretar pela entonação. Naquela tarde, Osvaldo fez tudo igual. Repassou os blocos, confirmou os convidados, ajustou os tempos, mas não mencionou o envelope. Não mencionou a carta, não mencionou Silvio Santos. Cada vez que abria a boca para começar a dizer, o terceiro parágrafo voltava como uma parede. Chacrinha não deveria ser avisado com antecedência. Osvaldo obedeceu. Obedeceu porque, no fundo, sabia que desobedecer significava tomar a decisão mais difícil da sua carreira. Ou traía a confiança do homem mais poderoso da televisão brasileira, em que era Chacrinha para ele, ou traia a instrução do homem mais poderoso da televisão brasileira num sentido completamente diferente, que era Silvio Santos para o resto do país. Osvaldo escolheu o silêncio. E o silêncio pesava mais a cada hora que passava. O programa começou às 10 da noite. A plateia estava lotada. 350 pessoas apertadas em cadeiras de plástico que rangiam, mulheres com roupas de festa e homens que tinham vindo do trabalho e só tinham trocado a camisa, adolescentes que tinham esperado na fila desde as 6 da tarde e que gritavam antes mesmo do programa começar, como se o grito fosse o preço do ingresso e eles quisessem pagar adiantado. As luzes se acenderam com aquela sequência que todo brasileiro que cresceu nos anos 70 reconhecia com os olhos fechados. Primeiro o azul, depois o vermelho, depois o amarelo. Depois todas ao mesmo tempo num estroboscópio que fazia o estúdio inteiro parecer uma festa de rua filmada por alguém que não sabe segurar a câmera. A buzina soou. A música de abertura explodiu nos alto-falantes. E Chacrinha entrou no palco. Nos primeiros 40 minutos, o programa seguiu o roteiro que nunca era seguido. Os convidados entravam, Chacrinha interrompia, a plateia gritava, a buzina soava, os confetes caíam, tudo funcionava com a desordem precisa que só um profissional de décadas consegue fabricar. Osvaldo ficava na lateral do palco, no ponto que os técnicos chamavam de coxia, segurando o roteiro com a mão esquerda e o walkie-talkie com a direita, comunicando com a cabine de som, com os câmeras e com o diretor de imagens que ficava na sala técnica lá em cima, mandando mensagens por um sistema de sinais luminosos que só a equipe entendia. Tudo normal, tudo igual. Exceto que às 10h25 o walkie-talkie de Osvaldo chiou com uma mensagem que ele estava esperando e temendo desde as 7h30 da manhã. Chegou. Silvio Santos estava nos bastidores. Osvaldo sentiu as pernas esfriarem. Não metaforicamente, fisicamente. Sentiu o sangue descer dos joelhos para baixo, como se alguém tivesse aberto uma torneira interna e o líquido estivesse escorrendo para os sapatos. Olhou para o palco onde Chacrinha estava entrevistando uma cantora de axé, que ria de tudo o que ele dizia e que não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Olhou para a lateral do palco, para a cortina vermelha que estava fechada e que em alguns minutos ia abrir para deixar entrar o concorrente direto do homem que estava do outro lado. Olhou para o roteiro na mão e percebeu que o papel estava amassado na parte de cima porque ele tinha apertado sem perceber. Soltou, alisou o papel, respirou. No corredor dos bastidores, a uns 30 metros do palco, Silvio Santos estava de pé, conversando com o tal Rogério, que era um homem de uns 40 anos, cabelo cortado, rente, terno cinza sem gravata, que segurava um celular daqueles enormes dos anos 80 que pareciam um tijolo com antena. Silvio vestia um terno escuro, não o figurino de apresentador que todo mundo conhecia da televisão.
Um terno de quem vai a uma reunião de negócios, não a um programa de auditório. Os sapatos estavam engraxados. A gravata era discreta. O cabelo penteado para trás, com o gel que ele usava desde os anos 60 e que dava aquela aparência de homem que controla até a direção em que os fios se movem. Dois seguranças estavam parados atrás dele, braços cruzados, olhando para os lados com a atenção de quem foi treinado para perceber movimentos antes que se completem. Osvaldo se aproximou com o cuidado de quem se aproxima de algo que pode explodir. Silvio o viu chegar, abriu o sorriso e estendeu a mão. A mão de Silvio Santos era grande, seca, com um aperto que não era forte demais nem fraco demais, mas que transmitia uma firmeza que não precisava de força para ser sentida. Osvaldo apertou a mão e disse boa noite. Silvio respondeu com uma frase que Osvaldo não esperava e que o pegou completamente desprevenido. Em vez de falar sobre a participação, em vez de perguntar sobre o programa, em vez de dar instruções, Silvio disse: "O café que fazem aqui ainda é ruim?" Osvaldo piscou. Silvio continuou sorrindo. A pergunta não fazia sentido até que fazia todo o sentido. Silvio Santos tinha trabalhado nos estúdios da Globo nos anos 60, antes do SBT, antes de ter seu próprio canal, nos tempos em que era um apresentador itinerante, que alugava horários em emissoras diferentes e que montava seus próprios programas com o dinheiro que ganhava vendendo carnês na rua. Silvio conhecia aquele prédio, conhecia aqueles corredores, conhecia provavelmente aquele café. Osvaldo disse que o café tinha melhorado. Silvio disse que duvidava. Rogério olhou para o relógio. Silvio olhou para Osvaldo e disse, com a mesma naturalidade com que tinha perguntado sobre o café: "Me avisa quando estiver na hora." Osvaldo assentiu e voltou para a coxia com as pernas que tinham recuperado parte da temperatura, mas não toda. No palco, Chacrinha estava no meio do segundo bloco. A cantora de axé já tinha saído e agora estava entrevistando um humorista que fazia imitações de políticos. A plateia ria, os confetes voavam, a buzina soava nos momentos certos e nos errados, que era parte do charme. O programa seguia seu curso como um rio que corre pelo mesmo leito há 20 anos e que não precisa de mapa para saber para onde vai. Osvaldo esperou o final do quadro do humorista. Esperou Chacrinha fazer a transição para o próximo bloco, que era um quadro de calouros onde pessoas comuns vinham cantar, e Chacrinha decidia se ficavam ou eram buzinadas para fora do palco. Era o quadro com maior participação da plateia e, portanto, o mais barulhento e o mais imprevisível. Osvaldo calculou que era o melhor momento. Não porque o quadro fosse menos importante, mas porque a energia da plateia estaria tão alta que a abertura da cortina lateral poderia se misturar com o caos natural e criar um efeito que não seria possível num momento de silêncio ou de atenção concentrada. Às 10h52, Osvaldo fez o sinal para o técnico da cortina lateral. O técnico olhou para ele com uma expressão que dizia: "Tem certeza?" Osvaldo repetiu o sinal. O técnico puxou a corda. A cortina abriu. Silvio Santos deu o primeiro passo no palco do Chacrinha com o pé direito. Um detalhe que Osvaldo notou e que não saberia explicar por que notou, mas que ficou gravado na memória como ficam gravados os detalhes de momentos que a mente classifica como importantes antes de entender por quê. O pé direito pisou no chão do palco, depois o esquerdo, e Silvio caminhou em direção ao centro do cenário com a mesma tranquilidade de quem entra na sala de estar da própria casa para pegar um copo de água. A plateia viu primeiro. Alguém na terceira fileira reconheceu e gritou:
O grito se espalhou como uma onda que começa num ponto e se propaga em todas as direções ao mesmo tempo, cada pessoa contaminando a próxima com a informação que o olho acabava de processar e que o cérebro ainda estava tentando classificar. Em 3 segundos, a plateia inteira estava de pé. Em 5 segundos, o barulho era tão alto que os microfones de lapela começaram a distorcer. Chacrinha estava de costas quando a cortina abriu. Tinha acabado de se virar para falar com o calouro que esperava no canto do palco. Quando ouviu o grito da plateia, virou para ver o que tinha acontecido, com aquele reflexo de apresentador que identifica mudanças de energia na plateia antes de identificar a causa, como um animal que sente a vibração no chão antes de ver o predador. Virou e viu Silvio Santos andando na direção dele. A expressão de Chacrinha nos 2 segundos seguintes foi algo que ninguém no estúdio tinha visto antes. Não foi surpresa, não foi raiva, não foi alegria. Foi uma coisa que não tinha nome nos manuais de expressões humanas. A boca abriu, os olhos se arregalaram, o corpo ficou completamente parado, como se todos os músculos tivessem recebido instruções contraditórias ao mesmo tempo e nenhum soubesse qual seguir. O microfone na mão direita ficou suspenso no ar, esquecido. A buzina na outra mão ficou muda. O velho guerreiro, o homem que tinha uma resposta para tudo, que improvisava como quem respira, que transformava qualquer situação em show, ficou sem palavras. Silvio parou a 2 metros de Chacrinha. A distância que uma pessoa educada mantém de outra quando quer se aproximar, mas não quer invadir. A distância de quem espera um convite. Abriu os braços levemente, num gesto que não era de abraço, mas de apresentação, como quem diz: estou aqui, vim até aqui, e agora o que acontece depende de você. 3 segundos de silêncio. 3 segundos que, na televisão ao vivo, duram uma eternidade. E 3 segundos em que todo o estúdio prendeu a respiração. Chacrinha baixou o microfone, baixou a buzina. Olhou para Silvio Santos com uma intensidade que as câmeras captaram, mas que só quem estava perto percebeu por completo. Os olhos de Chacrinha estavam brilhando, não de lágrima, de reconhecimento. O tipo de brilho que aparece quando um homem que passou a vida inteira fazendo televisão encontra na frente dele o único outro homem no país que entende exatamente o que isso custa. Chacrinha deu um passo para a frente, estendeu a mão. Silvio apertou. E naquele aperto de mão, no meio de um estúdio lotado, com 350 pessoas gritando e 4 câmeras gravando e milhões assistindo pela televisão, aconteceu algo que não era para o público ver, mas que o público viu mesmo assim. Os dois se olharam nos olhos por 1 segundo a mais do que um aperto de mão normal dura. 1 segundo a mais que só quem trabalha com televisão sabe o quanto pesa. Depois, Chacrinha puxou Silvio pelo braço, levou até o centro do palco, colocou o microfone na frente dele e disse a primeira coisa que disse desde que Silvio tinha entrado. Disse com a voz rouca e firme que era sua marca: "Ô, rapaz, você veio mesmo!" A plateia explodiu. Silvio Santos pegou o microfone com a naturalidade de quem faz isso há 30 anos e disse: "Eu vim porque há 20 anos eu queria estar nesse palco e nunca ninguém me convidou. Aí eu pensei, se ninguém convida, eu me convido." A plateia gritou mais alto. Chacrinha jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada que era parte surpresa, parte alívio, parte admiração. A gargalhada de quem não esperava rir e não conseguiu evitar. Os 4 minutos seguintes foram filmados por 4 câmeras e vistos por uma audiência estimada em 26 milhões de pessoas. Silvio e Chacrinha ficaram de pé no centro do palco, lado a lado, trocando frases que não eram ensaiadas e que não poderiam ter sido ensaiadas porque dependiam de uma química que não se fabrica.
Silvio falou sobre os tempos em que os dois trabalhavam no mesmo prédio e não se falavam. Chacrinha falou sobre os tempos em que ouvia o programa de Silvio no rádio enquanto montava o cenário do próprio programa. Silvio disse que uma vez, nos anos 60, que tinha tentado contratar um técnico de som que trabalhava com Chacrinha e que o técnico tinha recusado, dizendo que preferia ficar com o velho guerreiro porque com Silvio é mais profissional, mas com Chacrinha é mais divertido. Chacrinha disse que o técnico tinha razão. Silvio disse que também achava que o técnico tinha razão, e por isso nunca mais tentou contratar ninguém que trabalhasse com Chacrinha. A plateia ria, os câmeras gravavam, os confetes caíam. A buzina ficou muda durante os 4 minutos inteiros porque Chacrinha não buzinou Silvio Santos nenhuma vez. E para quem conhecia o programa, para quem sabia que a buzina era a arma que Chacrinha usava para controlar o tempo e o ritmo do show, para quem sabia que ninguém passava pelo palco sem levar pelo menos uma buzinada, o silêncio daquela buzina era a coisa mais barulhenta daquela noite. No terceiro minuto, Silvio fez algo que Osvaldo, da coxia, viu com nitidez, mas que as câmeras não pegaram com a mesma clareza. Silvio colocou a mão no ombro de Chacrinha. Não um tapinha. Colocou a mão e deixou. Uma mão apoiada no ombro do outro homem com o peso de quem está dizendo algo que as palavras não estão dizendo. Chacrinha olhou para a mão, olhou para Silvio, e por uma fração de segundo, uma fração que Osvaldo jurou ter visto e que ninguém mais confirmou porque as câmeras estavam em outro ângulo, os olhos de Chacrinha ficaram molhados. Mas Chacrinha era Chacrinha, e a televisão era a televisão. No segundo seguinte, o velho guerreiro pegou a buzina e buzinou Silvio Santos na cara. A plateia desmoronou de tanto rir. Silvio deu um passo para trás, fingindo espanto. Chacrinha apontou para a cortina e disse: "Agora vai embora antes que eu te contrate." Silvio levantou as mãos em rendição, acenou para a plateia e caminhou de volta para a cortina lateral com o mesmo passo tranquilo com que tinha entrado. Os 4 minutos tinham acabado. Silvio Santos saiu pela cortina e entrou no corredor dos bastidores, onde Rogério já estava esperando com um copo de água e as chaves do carro. Silvio pegou o copo, tomou a água inteira de um gole, devolveu o copo e disse uma frase que Rogério repetiria décadas depois, numa entrevista para uma revista que ninguém leu. "Aquele homem é a única pessoa na televisão brasileira que eu não consigo prever." No palco, Chacrinha retomou o programa. Chamou o próximo calouro, buzinou, jogou confete, gritou, fez tudo o que fazia todos os sábados. Mas Osvaldo, que conhecia aquele homem há 9 anos, percebia a diferença. Algo na velocidade dos gestos, algo na intensidade da voz, algo nos olhos que ficavam voltando para a cortina lateral como se esperasse que ela abrisse de novo. O programa terminou à 00:15. A plateia saiu. Os técnicos começaram a desmontar o cenário. As luzes foram apagadas uma a uma, na ordem inversa em que tinham sido acesas. Primeiro o amarelo, depois o vermelho, depois o azul, até que o estúdio ficou na penumbra dos refletores de segurança que ficavam ligados a noite inteira e que davam ao cenário vazio uma aparência de palco de teatro abandonado. Osvaldo estava na coxia, recolhendo os papéis do roteiro, quando ouviu a porta do camarim 3 abrir e fechar. Isso era incomum. Chacrinha normalmente saía do estúdio direto pelo corredor dos fundos sem voltar ao camarim depois do programa. Osvaldo esperou 5 minutos, depois 10, depois 15. A porta não abriu. Às 12:40, Osvaldo bateu na porta do camarim 3 pela primeira vez em 9 anos de trabalho. Bateu com as costas dos dedos devagar, com o cuidado de quem bate na porta de uma igreja fora do horário de missa. A voz de Chacrinha veio de dentro. "Entra." Osvaldo abriu a porta.
O camarim era pequeno, com um espelho rodeado de lâmpadas que estavam apagadas, uma bancada com maquiagem espalhada, um cabideiro com roupas do figurino penduradas em ganchos de arame e uma cadeira de couro marrom no canto, que era a mesma cadeira que estava ali desde que Chacrinha tinha começado a usar aquele camarim e que tinha a marca do corpo dele impressa no assento de tanto que tinha sentado ali ao longo dos anos. Chacrinha estava sentado nessa cadeira. Tinha tirado o figurino e estava de camisa branca e calça social, sem sapatos, com os pés no chão frio do camarim. Segurava um cigarro aceso que ele não estava fumando, apenas segurando entre os dedos indicador e médio da mão direita, a fumaça subindo em linha reta no ar parado do camarim. Osvaldo ficou de pé na porta, sem saber se deveria entrar mais ou ficar onde estava. Chacrinha olhou para ele e disse: "Você sabia?" Não era uma pergunta. Osvaldo não negou. Disse: "Recebi a carta ontem à noite." Chacrinha tragou o cigarro. Soltou a fumaça pelo nariz. Olhou para o espelho apagado onde seu rosto aparecia como uma sombra sem detalhes. Disse: "Por que não me avisou?" Osvaldo disse: "A carta dizia para não avisar, e eu tive medo de que o senhor não deixasse ele entrar." Chacrinha ficou em silêncio por um tempo que Osvaldo não saberia medir. Podia ter sido 30 segundos. Podia ter sido 2 minutos. O cigarro foi queimando entre os dedos até que a cinza ficou comprida demais e caiu sozinha no chão do camarim, fazendo um barulho mínimo que no silêncio daquele cômodo pareceu enorme. Chacrinha disse: "Você teve razão." Osvaldo esperou porque sabia que tinha mais. Chacrinha disse: "Eu não teria deixado. Teria mandado dizer que o programa estava lotado, que não tinha espaço, que quem sabe na semana que vem. Teria inventado qualquer desculpa. Não porque não gosto dele, gosto, mas porque eu teria tido medo." A palavra ficou no ar. Medo. O velho guerreiro, o homem que parecia não ter medo de nada, que enfrentava plateia hostil, diretores furiosos, crises ao vivo e cancelamentos com a mesma energia inabalável, tinha acabado de dizer que teria tido medo de receber Silvio Santos no seu palco. Osvaldo perguntou: "Medo de quê?" Chacrinha apagou o cigarro num cinzeiro que estava em cima da bancada, entre um vidro de base líquida e uma escova de cabelo. Apagou com um gesto firme, torcendo a ponta contra o metal do cinzeiro até que a brasa morreu com um chiado. Depois disse: "Medo de gostar demais. De olhar para ele no meu palco e perceber que a televisão é grande demais para a gente ficar brigando por pedaço. Medo de perceber que esse homem me respeita de verdade e que eu passei 20 anos achando que era fingimento." Osvaldo não respondeu. Não havia o que responder. Chacrinha ficou sentado por mais alguns minutos. Depois se levantou, vestiu os sapatos, pegou o paletó que estava pendurado no cabideiro e caminhou até a porta. Antes de sair, parou ao lado de Osvaldo e disse: "Da próxima vez que receber uma carta dessas, me avisa. A resposta vai ser diferente." Saiu pelo corredor dos fundos. Os passos ecoaram no chão de cimento até que sumiram. Osvaldo ficou no camarim vazio por mais uns 3 minutos, olhando para a cadeira onde a marca do corpo de Chacrinha ainda estava visível no couro, como a impressão que uma pessoa deixa num lugar onde sentou por tempo suficiente para que o lugar se lembre dela. Na manhã seguinte, às 8h15, o telefone da casa de Osvaldo em Jacarepaguá tocou. Osvaldo atendeu, esperando que fosse alguém da produção com algum problema da montagem da semana seguinte. A voz do outro lado era de Rogério. Rogério disse que Silvio Santos queria agradecer pessoalmente e que gostaria de convidar Osvaldo para um café no escritório dele na segunda-feira às 10 da manhã. Osvaldo disse que iria. Na segunda-feira, Osvaldo vestiu a melhor camisa que tinha, uma camisa azul clara que a esposa tinha passado com ferro e goma na noite anterior,
e pegou 2 ônibus até o endereço que Rogério tinha dado por telefone. O prédio era um edifício comercial no centro de São Paulo, sem placa, sem identificação, com um porteiro que pediu o nome e ligou para cima antes de liberar o elevador. O escritório ficava no 12º andar. A porta era simples, de madeira clara, sem nome nenhum. Rogério abriu e conduziu Osvaldo por um corredor curto até uma sala que era surpreendentemente modesta para o que Osvaldo imaginava ser o escritório de Silvio Santos. Uma mesa de trabalho com papéis empilhados, 2 cadeiras de visitante, uma estante com livros e pastas e uma janela grande que dava para a cidade. Não havia troféus, não havia fotos com celebridades. Não havia nada que dissesse: este é o escritório de um dos homens mais ricos do Brasil. Era o escritório de um homem que trabalhava. Silvio Santos levantou da cadeira quando Osvaldo entrou. Contornou a mesa, estendeu a mão e apertou com o mesmo aperto firme de 2 dias antes. Disse: senta, Osvaldo. Me conta como foi depois que eu saí. Osvaldo contou. Contou sobre o programa que continuou depois da participação. Ou contou sobre a plateia que ficou cantando o nome de Silvio por 2 minutos depois que ele saiu. Contou sobre Chacrinha que buzinou mais forte naquela noite do que em qualquer outra noite que Osvaldo lembrava. Mas não contou sobre o camarim. Não contou sobre a conversa depois do programa. Não contou sobre o medo. Guardou aquilo para si como se tivesse recebido algo que não era dele para dar. Silvio ouviu tudo com a atenção de quem presta atenção de verdade, não de quem finge enquanto pensa em outra coisa. Quando Osvaldo terminou, Silvio ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois disse: eu sabia que ele ia me buzinar no final. Sabia antes de entrar. Sabia porque é o que eu teria feito se ele tivesse entrado no meu palco sem avisar. Osvaldo perguntou: então, por que entrou? Silvio Santos olhou para a janela. O sol da manhã entrava pela vidraça e iluminava metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra. Disse: porque há 20 anos eu assisto ao programa dele todos os sábados. Todo sábado. Na minha casa, com a minha família, como qualquer brasileiro. Há 20 anos eu vejo aquele homem fazer uma coisa que eu não sei fazer. Eu sei vender, sei negociar, sei construir, sei manter, mas aquilo que ele faz, aquela coisa de pegar um estúdio cheio de gente e transformar no lugar mais feliz do mundo por 2 horas, isso eu não sei fazer. Tentei, não consigo, não é meu talento. Aí eu pensei, se eu não consigo fazer o que ele faz, pelo menos eu posso ir lá e dizer para ele que eu sei o valor do que ele faz. Porque eu acho que ninguém nunca disse isso para ele. Não dessa maneira. Osvaldo sentiu um aperto na garganta que não esperava. E o não porque as palavras fossem tristes, porque eram verdadeiras de um jeito que ele não costumava ouvir de homens como Silvio Santos, homens que construíram impérios e que normalmente falam em números, em estratégias, em conquistas, não em admiração pelo talento de outro homem. Silvio se levantou, sinalizando que o café tinha chegado ao fim. Apertou a mão de Osvaldo mais uma vez e disse: cuida dele. Ele precisa de gente como você por perto mais do que ele sabe. Osvaldo saiu do escritório e pegou o elevador para baixo. No térreo, passou pelo porteiro, saiu na rua e ficou parado na calçada por uns 2 minutos, olhando para o fluxo de pessoas que passavam, sem saber que naquele prédio sem placa, no 12º andar, atrás de uma porta sem nome, e o homem que comandava um império de televisão tinha acabado de falar sobre outro homem com a reverência de um aluno falando do mestre. Osvaldo voltou para a casa de ônibus. No caminho, pensou no que Silvio tinha dito. Pensou no que Chacrinha tinha dito no camarim. Pensou nos 4 minutos que tinham acontecido entre a abertura e o fechamento daquela cortina vermelha. E percebeu que o que tinha testemunhado não era uma participação num programa de televisão.
Era uma declaração. Silvio Santos tinha ido até o palco do Chacrinha para dizer em público o que não conseguia dizer em privado. E Chacrinha tinha ficado sem palavras, não porque não soubesse o que dizer, mas porque tinha entendido perfeitamente o que estava sendo dito. Os dois nunca falaram sobre aquela noite em público, nunca deram entrevistas juntos, nunca fizeram outra participação cruzada. Os programas continuaram no ar em horários que se sobrepunham, disputando audiência, disputando anunciantes, disputando o tempo dos brasileiros que, aos sábados, tinham que escolher entre um e outro, como se a televisão fosse um país com dois reis e espaço para apenas um trono. Mas algo mudou. Não nas telas, nos bastidores. Depois daquela noite, quando o nome de Silvio Santos era mencionado na presença de Chacrinha, o velho guerreiro não fazia mais as piadas que costumava fazer, não imitava a voz, não comparava a audiência. Ficava em silêncio por um segundo, às vezes dois, e depois mudava de assunto. E quando o nome de Chacrinha era mencionado na presença de Silvio Santos, algo parecido acontecia. O sorriso de Silvio, aquele sorriso que era ao mesmo tempo genuíno e estratégico, se transformava por um instante em algo diferente, algo mais calmo, algo que não estava tentando conquistar nem convencer ninguém, algo que era só reconhecimento. Chacrinha morreu em 1988. Silvio Santos mandou flores para o velório. Não mandou um representante para entregar. Mandou um motorista que deixou as flores na entrada da casa funerária com um cartão que tinha 2 linhas escritas à mão. Ninguém nunca soube o que dizia. O cartão foi enterrado junto com Chacrinha, dentro do caixão, por pedido de alguém da família que o leu, e decidiu que aquelas palavras pertenciam ao velho guerreiro mais do que a qualquer pessoa viva. Oswaldo Martins continuou trabalhando em televisão até o início dos anos 90, quando se aposentou e foi morar com a esposa numa casa em Niterói, com vista para a Baía de Guanabara. A pasta de couro marrom, com as bordas descascando, ficou guardada num armário do quarto de hóspedes durante anos. Dentro dela, entre papéis velhos e roteiros amarelados, estava o envelope pardo com a carta datilografada que tinha mudado uma noite de sábado e que, de uma forma que Oswaldo nunca conseguiu explicar completamente, tinha mudado a maneira como ele entendia o que significava fazer televisão. Não como negócio, não como profissão, como forma de um ser humano dizer a outro ser humano algo que as palavras comuns não conseguem carregar. Na última entrevista que Oswaldo deu antes de morrer, em 2003, para um programa de televisão local de Niterói que quase ninguém assistiu, o entrevistador perguntou qual tinha sido o momento mais memorável da sua carreira na televisão. Oswaldo ficou em silêncio por uns 5 segundos e olhou para a câmera com os olhos de um homem que viveu 78 anos e que viu coisas que a maioria das pessoas só conhece pela tela e disse: "O momento em que Silvio Santos entrou no palco do Chacrinha e o Chacrinha não soube o que dizer. Porque eu entendi naquele instante que a televisão não é sobre quem fala mais alto. É sobre quem sabe calar na hora certa." O entrevistador perguntou o que ele queria dizer com isso. Oswaldo sorriu, o bigode fino se movendo com os lábios como se moveu a vida inteira, e disse que às vezes o silêncio diz tudo que um programa inteiro não consegue. 3 dias depois do café, no escritório de Silvio Santos, Oswaldo recebeu pelo correio, na casa de Jacarepaguá, uma caixa de madeira com o selo de uma importadora de cafés. Dentro havia 2 quilos de café colombiano moído e um bilhete escrito à mão: "Para melhorar o café da Globo. Sem assinatura, sem nome, sem necessidade de nenhum dos dois. Se inscreve se você é fã de Silvio Santos. Agora, se você ficou até aqui, precisa ver a história do dia em que um executivo entrou na sala de Silvio Santos exigindo demissões no SBT
e saiu 30 minutos depois em silêncio absoluto. Ninguém que estava naquela sala jamais contou o que Silvio disse. O que se sabe é que o executivo nunca mais voltou ao prédio, nunca mais atendeu uma ligação do canal, nunca mais falou o nome de Silvio Santos em público. Mas 3 anos depois, quando o próprio negócio dele estava a uma semana de fechar as portas, o telefone tocou às 11 da noite e do outro lado estava a voz que ele achava que nunca mais ia ouvir. Hoje, o que Silvio Santos disse naquela ligação mudou a vida daquele homem para sempre. A história completa está nesse vídeo aqui, e se você já assistiu, tem mais histórias como essa esperando por você aqui no canal.